Afinal, Allan Kardec é o maior racista de todos os tempos? Lembrei agora da música do Titãs, né? O maior racista de todos os tempos da última semana é o que nós vamos discutir aqui hoje. Hoje o vídeo é um pouquinho longo porque nós temos muitas passagens, muitas informações e muitas reflexões a fazer. Não pude colocar todas as reflexões porque são inúmeras, né? Eu que já consegui ler muitos livros do Allan Kardec muitas vezes, não li todos ainda, então, mas eu consegui achar bastante coisa. Não vou usar tudo. Então vamos começar aqui, né? Olha lá, Allan Kardec, o maior racista de todos os tempos da última semana. Esta foto eu tirei da internet, olha lá, né? Racista. Fizeram uma montagem ali, né? Botando ele mais racista que o Hitler. E outra coisa interessante as pessoas geralmente, quando fazem essas postagens, elas têm um objetivo que é um objetivo proselitista. Isto é, não leiam, peguem todos os livros, jogue fora, queime, porque ele é o maior racista de todos os tempos. De modo geral, essa pessoa, né, ela escolheu bem adrede ali a passagem que ela quis para transformar o Allan Kardec no maior racista de todos os tempos. Claro que quando a gente pega citações separadas e isoladas, a gente vê muitas coisas diferentes. E afinal, Allan Kardec era racista ou não era racista? No final, nós vamos fazer aqui um balanço para ver, né? Depois de tudo que a gente analisar, a gente vai dar o veredictum. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que seria o racismo? A respeito dos negros e escravos. É aquela passagem lá que o Kardec, que foi separada. Veja o que Kardec começa dizendo. Diz-se que são seres brutos, tão pouco inteligentes, que seria trabalho perdido procurar instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. A teoria que acabamos de dar permite encará-los sobre outra luz na questão do aperfeiçoamento da raça. É preciso ter em conta dois elementos constitutivos no homem, o elemento espiritual e o elemento corpóreo. É preciso conhecê-lo um e outro, e só o espiritismo pode esclarecer sobre a natureza do elemento espiritual. O mais importante, uma vez que este que pensa e que sobrevive ao passo que o elemento corpóreo se destrói. Então veja, essa passagem que foi tida lá no início, né, na montagem, não é uma afirmação de Kardec. Ele diz lá, diz-se, isso é, dizem que os negros são assim, 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 né? Claro que nós depois vamos pegar outras passagens, né? Mas para a gente ver como a pessoa estava tão preocupada em destruir e não em esclarecer, que ela pegou uma passagem, fez um recorte, mas apenas no que lhe interessava. Na verdade, essa passagem não é uma opinião de Kardec. Então vamos começar. O que é racismo? Racismo é o preconceito relacionado às raças, etnias ou características físicas. Os ofensores se julgam superiores, sejam pelo tom da pele, opiniões, pensamentos e crenças ou cultura. Então, isso é o racismo. Isso é algum tipo de separação por raça. De onde vem essa ideia de racismo? Claro que essa ideia de raça é um pouquinho mais antiga, mas ela ficou mais, vamos dizer assim, evidente no século XIX. Existiram vários pensadores que
ampliaram esse conceito de raça, ou deram um cientificismo. Kardec era uma pessoa que utilizava muito dos conhecimentos da ciência, se embasava muito nos conhecimentos da ciência. Tanto que o Espiritismo, tá lá no livro A Gênese, diz, que o Espiritismo, caminhando passo para passo com a ciência, nunca será ultrapassado. Se em algum ponto a ciência comprovar que o Espiritismo está em erro, em algum ponto ele se modificará, e aceitará a ciência, desde que seja aceito de forma geral. Tal é hoje a ideia que não existe racismo. Nós vamos ver mais na frente. Mas o Arthur de Gobineau, é o criador do mito ariano. E dentre as ideias dele, ele tinha lá que a mistura das raças, isso é, a miscigenação, é inevitável e levará a raça humana a degraus sempre maiores de degenerescência física e intelectual. Isso é, a miscigenação faz com que as raças vão perdendo capacidade física e intelectual. Preste atenção nisso, que isso é importante. A mistura racional daria origem a mestiços e pardos degenerados, estéreis. Esta característica já teria selado a sorte de um país, um exemplo, o Brasil, Então, o Gobineau lá, ele já achava que o Brasil estava fadado ao fracasso, porque a miscigenação aqui era muito grande. E até essas ideias do Gobineau aí, ela influenciou aqui as políticas brasileiras de trazer a imigração dos europeus para dar uma purificação na nossa raça, porque a miscigenação aqui estava, segundo o Gobineau, estava atrapalhando, e muitos compraram essa ideia. Será que o Kardec comprava essa ideia? Então vamos lá. Vamos agora ao conceito atual. A palavra raça não identifica nenhuma realidade biológica reconhecível no DNA. Muita coisa interessante, Nenhuma realidade biológica reconhecível no DNA de nossa espécie. O que, portanto, não há nada de inevitável ou genético nas identidades das etnias e culturas, tais como conhecemos hoje em dia. Sobre isso, a ciência tem ideias bem claras. Todas as raças provêm de um só tronco, o Homo sapiens. Portanto, o patrimônio hereditário dos humanos é comum. Então, isso aí é do Guido, lá do geneticista italiano, grande Guido. Então, hoje em dia, essa ideia de raça, ela se perdeu. Mas na época do século XIX, ela era a ideia dominante e predominante na ciência. E o Allan Kardec concordava com essa ideia de que as raças tinham suas características e as civilizações mostravam o quanto que aqueles espíritos encarnados tinham de progresso. Então Allan Kardec é um ser histórico que viveu numa época bem definida na história. Ele era, como todos os europeus, eurocêntricos, Achava que o mundo inteiro tinha, vamos dizer assim, como auge a Europa. O europeu, o branco europeu, era o modelo ideal, de ser humano. Kardec também compactuava com isso. Poderíamos botar aqui várias passagens nesse ponto. Kardec separava a ideia de que existiam raças diferentes e que essas raças diferentes, cada uma tinha chegado a um certo apogeu intelecto-moral. E a raça branca estava acima e a raça negra estava abaixo, nesse sentido. Por isso, Kardec era um racista, mas esse racismo, que a gente não pode dizer que não é racismo, esse racismo científico, qual impacto tinha do ponto de vista moral? Porque a gente sabe que as pessoas que utilizam o racismo, elas utilizam com alguns objetivos morais,
Então nós vamos linkar depois esses objetivos, tá? E vamos comparar e ver se o Kardec, em quais desses critérios de racista e objetivo que alguns racistas utilizam, Kardec se enquadra. Mas antes disso, vamos lá na Convenção Internacional sobre a Eliminação de toda forma de discriminação racial de 1969. Na presente convenção, a expressão discriminação racial visa a qualquer extinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça. Então, para eles, né, a discriminação racial é aquela que destina a exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, na cor, na ascendência, na origem nacional ou étnica, que tenha como objetivo ou como efeito destruir ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício em condições de igualdade dos direitos dos homens e das liberdades fundamentais nos domínios políticos, econômicos, social e cultural, em qualquer outro domínio da vida pública. Preste atenção nesse slide também. Isso é muito importante. Qual desses critérios o Kardec fere? Nós vamos ver mais na frente se ele fere algum deles. Porque se ele ferir algum deles aqui, poderemos considerá-lo um racista, né? Claro que ele não é o maior racista de todos os tempos, né? Pode ser considerado o maior racista de todos os tempos da última semana porque alguém escolheu ele para Cristo ou para Judas, né? Pegando algumas passagens, então vira a moda. Então vamos seguir, né? Racialismo. Racialismo é esse racismo científico, né? É a crença de que a espécie humana se divide naturalmente em raças e que essas raças correspondem a categorias biológicas ostensivamente distintas. A maior parte dos dicionários define o termo racialismo como sinônimo de racismo. Então tem um racismo científico que é apenas pautado nas questões biológicas, apenas numa definição, numa classificação. E existe o racismo, que são as consequências intelecto-morais e sociais, que é um outro problema muito além, né? Um exemplo, se eu começasse aqui a falar que eles, né, são intelectualmente inferiores, têm as aparências físicas muito embrutecidas, não tinham muitas habilidades, e por isso mesmo naturalmente seriam extintos, né? Alguém fala, mas por que você está falando dos negros? Mas eu não estou falando dos negros, eu estou falando dos neandertais. Os neandertais tinham essas características. Será que eu sou racista, né? Apenas por fazer essa classificação ou esse critério, que é um critério de beleza, que é um critério totalmente aleatório, que é um critério totalmente aleatório e sem nenhum rigor, né? Mas eu não estava falando dos negros, estava falando dos neandertais, e assim poderia falar de outros, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Racismo biológico e racismo científico é a crença pseudocientífica, por isso que foi abandonada, de que existem evidências empíricas que apoiam ou justificam o racismo, a discriminação racial ou inferioridade ou superioridade racial. O racismo científico recorre a conceitos de antropologia, antropometria, né, craniometria e outras disciplinas ou pseudodisciplinas para propor tipologias que apoiem a classificação das populações humanas em raças fisicamente distintas que possam ser classificadas como superiores ou inferiores. Então, essa ideia, né, do racismo, esse racismo científico, que o Kardec utilizou sim, porque era o conceito aceito da época.
ele utilizava essas ideias. Claro que todas essas ideias praticamente foram abandonadas. E ora, o que o Kardec escreveu na Gênese? Se a ciência comprovar que o espiritismo, nesse ponto, está em desequilíbrio com a ciência, ele se ajustaria. Só que essa questão da ideia das raças não é uma questão da doutrina espírita. É outra questão fundamental. Né? A questão da classificação das raças pertence à biologia, à antropologia e não ao espiritismo. O espiritismo estuda os espíritos e suas manifestações, bem como todas as suas consequências morais. Então, até aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quer ver uma outra questão que tinha muita influência no século XIX de Kardec, outra pseudociência, a frenologia. Veja que essas ideias elas estavam ali muito presentes, né? Do ser humano querendo catalogar tudo e querer definir tudo segundo os seus estudos, a frenologia, né? Olha o que o Kardec fala, porque a frenologia ela parte do princípio materialista, de que tudo é reflexo do organismo. E o Kardec, olha lá o que ele fala sobre a frenologia. O que é de nossa alçada é o estudo de suas consequências psicológicas, isso é, quais são os impactos que essas classificações têm do ponto de vista do ser que não morre, né? Então essas questões hipotéticas, como ele usa ali, elas podem ser um estudo, mas se for comprovado que está em erro, ele abandona. Agora as questões psicológicas, essas são as mais importantes, porque a alma não morre. Então vamos lá. Vamos ver aqui, desses critérios, quais o Kardec se enquadra. Primeiro, diferenciação biológica. Kardec fazia essa diferenciação? Sim, fazia. Estratificação social, será? Vamos ver. Desigualdade. O Kardec pregava que as raças deveriam ser tratadas de forma desiguais? Vamos ver. Escravidão. Kardec era a favor da escravidão? Era a favor da discriminação? Era a favor do genocídio? Era a favor da coerção social? Holocausto, segregação, xenofobia, né? A digenia, né? Que é a mistura das raças, discriminação religiosa, misoginia. Vamos ver então, porque, né? Que o maior racista de todos os tempos, ele deveria ser a favor de tudo isso. Então vamos ver. A miscigenação é ruim, que é o ponto lá do Gobineau, né? Lembra do Gobineau lá que ele falou? Então vamos ver, olha o que o Kardec fala. Essas causas fisiológicas, se juntarmos às causas morais, notamos que o nível das ciências, das artes, ficou ali numa infância prolongada. Havia, pois, utilidade para esses países pacíficos de serem colocados ao nível das raças ocidentais. Olha o eurocentrismo aí. Hoje crê-se que a raça desapareceu, porque ela se fundiu com a família dos conquistadores espanhóis. Desta raça cruzada surgiu uma nação jovem e vivaz que, por um impulso vigoroso, não tardará a alcançar os povos do velho continente. Então, Kardec percebeu que, segundo aquela ideia do racismo biológico, se existe uma raça mais avançada e uma raça menos avançada, ao cruzar, a raça menos avançada ganharia. Então, para Kardec, a questão da miscigenação, ao contrário do Gobineau, traria um progresso. Mesmo assim, nós vemos elementos aí de uma distinção de raça, que hoje é abandonado totalmente, essa ideia de que vamos apurar a raça, né? Eu, quando era criança, eu ouvia muito isso também, esse negócio de apurar a raça, né? Olha, né? Ela é mais clarinha, vai apurar a raça, essas coisas tão infantis e tão mesquinhas, né? Vamos lá.
uma questão fundamental, porque a gente vai entrar em certas passagens também que eu já vi pessoas utilizando. Isso aqui é um conhecimento mais profundo, tá? Está no livro dos Médiuns, no capítulo das contradições e das mitificações. Isso é, quando os espíritos ensinam, quais são as contradições e as mistificações? O Kardec pergunta o seguinte, presta atenção nessa pergunta. Por que certos espíritos ensinam umas questões em uns grupos, em países, e não ensinam coisas diferentes em outros grupos, ou não tratam de certos assuntos em outros grupos? Isso não seria uma contradição? Não seria uma hipocrisia? Presta atenção. Por quê? Olha, isso é importante, essa resposta, porque ela vai ajudar muito quando a gente for analisar o pensamento dos espíritos. Olha lá. Olha a resposta dos espíritos. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não espalharem, senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Isto é, tem certos conhecimentos que não é bom abordar de cara. Moisés não ensinou tudo que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo muitas coisas disse cuja inteligência estava reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação, e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Ora, por que então, se a reencarnação é um ponto fundamental da doutrina espírita, por que os espíritos trabalhavam tão facilmente esse tema na França e não trabalhavam esse tema na América? Olha lá, preste atenção essa parte aqui que eu sublinhei. Lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito de cor impera soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação. Percebe? Olha só, ele já tá, além dele estar falando ali, a reencarnação não foi trabalhada em todos os lugares da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas iam começar a pensar, né? Igual aquela reflexão clássica que dizem, né? Diz a lenda que a reencarnação foi tirada da igreja porque uma imperatriz, né, não queria pensar na possibilidade de reencarnar como um servo, então tiraram. Mas, tirando essa ideia mitológica, mas aqui tem a questão filosófica, né? Isso é, a pessoa que pensaria nisso, se ela é extremamente racista e preconceituosa, que tinha preconceito de cor, olha bem que ele coloca ali, que isso é um sinal muito importante, ela ia repelir a reencarnação só por causa disso. Pois que monstruosa pareceria ao que é senhor a ideia de vir a ser escravo, e reciprocamente. Preste atenção, hein? Tá vendo? Isso é muito interessante. A gente está estudando a doutrina, é uma beleza, né? Olha a pergunta de Kardec, pergunta de papo reto, direto. Preste atenção na pergunta e preste atenção na resposta, que tem a ver diretamente com o slide que a gente leu aqui, São Luís, pergunta São Luís: a raça negra é verdadeiramente uma raça inferior? Olha a resposta: a raça negra desaparecerá da Terra. Ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. Percebe que ele não disse que a raça negra era superior ou inferior? Mas ele não quis ferir suscetibilidades. Ele falou uma verdade sem ferir as suscetibilidades. Essa é a questão exatamente do que a gente estava falando do slide anterior, né? Isso é, mas a raça negra vai desaparecer? Claro que a raça negra vai desaparecer, segundo a doutrina espírita, como a raça branca também vai desaparecer, porque o progresso da evolução dos organismos vão de acordo com o progresso do intelecto moral dos espíritos. Então ele falou, a raça negra vai desaparecer, mas ele sabe também que a raça branca também vai desaparecer, e o Kardec também sabia. Então o espírito respondeu, não feriu as suscetibilidades, né, porque ali tinham muitos pensadores
e alguns com certeza poderiam ser racistas também, né? A pergunta a São Luís: os brancos se reencarnam algumas vezes em corpos negros? A resposta: sim. Quando, por exemplo, está usando um exemplo, um senhor maltratou um escravo, ele pode vir pedir para si, por expiação, viver um corpo de negro para sofrer ao seu turno os sofrimentos que fez sentir por meio de avançar e alcançar o perdão de Deus. Então, aqui ele usou um exemplo. Que exemplo é esse? De alguém que utilizou mal a sua condição social de ser branco, humilhando um negro, e Deus vai fazer com que ele encarne em um corpo de um negro para que ele aprenda. Ora, estamos no meio do século XIX, né? Então a escravidão ou o preconceito e todo o tipo de separação e discriminação era muito grande. E em relação aos negros, maior ainda. Então, encarnar no corpo de negro, na maioria dos casos, não é também uma regra geral, era assim, era uma prova grande, em alguns casos, uma expiação, né? Então, por causa dessa condição. Então, São Luís era racista, porque a pessoa, como ela está condicionada a querer destruir e não se esclarecer. É lógico que essa pessoa não tem a menor ideia daquela passagem ali do Livro dos Médiuns e tantas outras, então ela vai se prender a isso. Pergunta 690 do Livro dos Espíritos. Do ponto de vista físico, são de criação os corpos da raça atual ou procede dos corpos primitivos mediante a reprodução? Olha, espíritos, usando os conceitos da época também, porque os espíritos não vão falar de coisas que competem às questões dos seres humanos. Isso é uma outra questão. Tudo que tem competência dos seres humanos ou os espíritos não adiantam, porque isso é um trabalho dos humanos. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas as grandes famílias humanas, olha lá, todos pertencem à grande família humana, então, de uma certa forma, vem do mesmo tronco. Qualquer que tenha sido o tronco, cada uma delas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, novamente contrariando o Gobineau lá, as misturas criaram tipos novos, ok? E agora vamos lá, então vamos primeira questão, né? E o espiritismo, ele é a favor da escravidão, que é um daqueles tópicos lá? Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades um dos outros? Ora, um grande racista, ele acharia naturalmente que, né, os negros ou outros, os asiáticos, os aborígenes de todos os lugares, com certeza seriam propriedades. Olha lá que os espíritos respondem: é contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à lei é contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então está muito claro aqui que o espiritismo é totalmente contra a escravidão, né? Aí o Kardec continua: quando a escravidão se faz dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela se aproveitam, embora só o faça conformando-se com o uso que lhes parece natural? Isso é, a pessoa está ali, é filha de escravocrata e ela continuou ali aquele trabalho, né? Esse seria um erro? Olha a resposta dos espíritos: o mal é sempre o mal. Não há sofisma que se torne boa uma ação má. Então, não tem justificativa para a questão da escravidão. Olha lá. Vou pular agora. Entretanto, desde que
mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Isso é, desde que ele entenda o que é o cristianismo, a essência do cristianismo, que o espiritismo veio esclarecer, ele mostra que todos os seres humanos são iguais perante Deus. Ok? O escravo, o livre, rico ou pobre, são todos iguais perante Deus. Né? Olha lá, outra questão. A reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia. Olha lá. Então, essa questão da genealogia, ela é principal ou é secundária? Secundária, olha lá. Visto que qualquer pode ter tido um pai, um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diversas. Então, é uma questão secundária. O espírito encarna de acordo com a necessidade que ele precisa das provas para progredir intelectual e moralmente. A questão da raça é secundária para o espiritismo. É exato. Olha a resposta dos espíritos. Mas essa importância se assenta no orgulho. Então, dar importância a essas questões raciais é por causa do ser humano que é orgulhoso. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizeram, não obstarão que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade de Deus que formulou as leis da natureza. Isso é, as leis da natureza são as leis da natureza. Se os homens, por seu orgulho e seu egoísmo, separam as coisas, não é culpa de Deus, não é culpa da natureza, e o espiritismo não apoia nada disso. Essa questão é interessante, ó. Por que há selvagens e homens civilizados? Se o tornardes de um menino hotentote, que é também, vamos dizer assim, não europeu, recém-nascido, e educar nos nossos melhores liceus, fariam deles algum dia um Laplace ou um Newton? Isso é, se você pega lá um aborígene e educa ele, será que ele chegaria a um Laplace e um Newton? À vista da sexta interrogação acima, né, dirão naturalmente que o hotentote é de raça inferior. Olha o que Kardec fala. Perguntaremos então se o hotentote é ou não é homem. Se é porque a ele e a sua raça privou Deus de privilégios concedidos à raça caucásia? Se não é por tentar fazê-lo cristão, a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Olha o que Kardec fala. Segundo ela, não há espécies de homens. Há tão somente cujos espíritos estão mais ou menos adiantados. Porém, todos suscetíveis a progredir. Não é este princípio mais conforme a justiça de Deus? Né? Então, olha só, gente, vamos tomar cuidado com isso, né? Vamos tomar cuidado com isso. A justiça de Deus trata todos os iguais e todos chegarão ao mesmo objetivo. E a educação, ela vai fazer com que todos cheguem lá. Olha lá. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? A raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e de desaparição.
Então, só confirmando aquilo que a gente já tinha falado. Não é que a raça negra vai desaparecer. Todas as raças atuais vão desaparecer. Ok? Kardec, agora vamos entrar mais numa questão moral. Olha o que o Kardec fala na Revista Espírita de 1863. Abracemos a humanidade inteira, sem distinção de culto. Lembra da listinha lá, hein? De origem, com mais forte razão, de família, de fortuna e de condição social. Então, abracemos a humanidade inteira. Revista Espírita de 1862. Tal é até esse dia a situação de vossa terra, mundo de expiações e prova, onde a raça adâmica, raça inteligente, foi exilada entre as raças primitivas e inferiores que habitavam antes dela. Veja que o conceito de raça aqui agora está sendo aplicado a esse grupo de espíritos e não de corpos, né? É uma, vamos dizer assim, uma analogia de acordo com a nossa linguagem, né? Então, um grupo de espíritos que viriam de outro lugar mais evoluídos e encontraria aqui os grupos encarnados biológicos menos avançados, e eles ajudariam também no progresso desses grupos. Suponhando, olha a pergunta, a questão da Revista Espírita de 1864. Suponhando toda a raça negra destruída, mas o espírito, que vive sempre, revestirá primeiro um corpo intermediário entre o negro e o branco, e mais tarde no corpo do branco. Assim é que o ser colocado no último grau da humanidade alcançará, num tempo dado, a soma de perfeições compatíveis com o estado do nosso globo. Veja que essa ideia do racismo científico é muito clara aqui no pensamento de Kardec, né? Que conforme as miscigenações, os espíritos que estão nas raças mais inferiores, segundo ele, seriam espíritos menos adiantados, que com o passar do tempo, pela miscigenação e pelo progresso, alcançariam as raças mais adiantadas, e que essas raças mais adiantadas também progrediriam e desenvolveriam outras raças mais adiantadas assim. Então, aqui o pessoal do mimimi, né, que seria o que as pessoas poderiam chamar também de um racismo reverso, né? Que ele está dizendo, ó, raças mais adiantadas que os brancos surgirão, né? É muito interessante, né? Então, essas questões a gente vai pontuando para as pessoas ficarem mais claras as questões. Então, olha lá. Olha o racismo reverso aí, entre aspas. Essa aqui é uma brincadeira. Olha lá, Kardec fala em 1864. A raça branca, caucásia, sem contradita, é a que ocupa primeiro lugar na Terra. Ó, tá vendo? Isso para ele é claro, né? Mas ela atingiu o apogeu da perfeição? Todas as faculdades da alma nela estão representadas? Quem ousaria dizê-lo? Suponhamos que espíritos dessa raça progredindo continuamente acabam por nela se encontrar pobremente. A raça desapareceria para dar lugar a uma raça de organização mais ricamente provida. Isso é, a raça branca, naturalmente, também vai desaparecer e outra raça surgiria, segundo esse pensamento de divisão de raças, né? Claro que hoje a gente sabe que isso não existe, mas se existisse, naturalmente isso aconteceria. É o pensamento de Kardec, utilizando o conhecimento da ciência daquela época, né? Então, é o racismo reverso, então ele é contra os brancos? Não, né? Da mesma forma que ele entende que a raça negra precisa desenvolver, ele acha que a raça branca também precisa desenvolver. O erro está aí aonde? Na separação de achar que uma raça que estão no mesmo tempo e no mesmo espaço estão separadas por capacidades intelectos morais, né? Então vamos lá. Olha lá. Teoria da beleza, que é a parte também que as pessoas usam ali quando Kardec fala do ponto de vista eurocêntrico, né? Se o negro é belo ou não é belo, ele fala não é belo porque, segundo o ponto de vista dele, o belo é o branco, que tem o cabelo lisinho, né? Olhos claros, pele branquinha, né?
Mas olha o que ele fala aqui interessante, ó. Obras póstumas, teoria da beleza. Daí podemos, sem fatuidade, creio, dizermos mais belos que os negros e os hotentotes. Então ele se considerava mais belo, os brancos. Mas também, presta atenção, mas também pode ser que para gerações futuras, melhorada, sejamos o que são os hotentotes com relação a nós. Isso é, as gerações, as novas raças biológicas que surgiriam também vão nos achar feios. Percebe a questão moral é importante? Não é que ele se acha que os brancos são os melhores ao topo e aí tudo tem que chegar ali. Não, esse é um processo que os brancos estão inseridos também. E quem sabe se, quando encontrarem nossos fósseis, eles não os tomarão de algumas espécies de animais. Isso é, no futuro tão distante, ao analisar os nossos esqueletos, como nós analisamos o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, e esse, né, nem sei se usam mais isso, Sinanthropus pequenense, etc., Homo habilis, a gente olha e praticamente a gente acha que é um animal, né? Será que eles também, nesse futuro, quando olhar para o crânio nosso, que de negro e branco é praticamente a mesma coisa, não tem diferença, né? Eles também não vão olhar, nossa, quanto primitivo eram esses organismos. É o que Kardec está trazendo ali, olha quanto racista ele é, né? Continua ele, o desaparecimento das raças se operam de duas maneiras. Pela extinção natural, consequência das condições climáticas e do abastardamento, quando ficam isoladas nas outras, pelas conquistas e pela dispersão e pelos cruzamentos, olha lá, que conduzem. Então, a miscigenação faz parte do processo. Sabe-se que a raça negra e da raça branca saiu uma raça intermediária muito superior à primeira, né? Já volta aquela ideia de que a miscigenação vai apurando a raça, principalmente as mais inferiores ganham com a miscigenação. Então, logicamente aqui o Kardec, né, não ficaria muito triste de ver, né, uma branquinha com um negão e nem um negão com a branquinha. Ele fala, tá vendo? A raça vai apurar aí, né? Segundo o pensamento de Kardec aqui, né? Mas mesmo assim ainda é totalmente de acordo com o racismo científico, né? Mas é bem contrário do que os racistas, vamos dizer assim, propriamente dito, que reúnem aqui todos aqueles elementos, pensam, não. A raça é pura e essa raça não. Essa ideia de raça pura também já nasceu bem depois com Mendel, né? Com o início da genética ali, né? Então, ele vem passando várias passagens aqui. Eu não vou pegar todas porque é muita coisa, tá? Vamos lá. Mas então, dir-se-á isso, seria que uma queda do espírito de passar da raça branca para a raça negra? Isso é, se um espírito está na condição de estar na raça branca, encarnar na raça negra, seria uma queda? Queda de posição social, presta atenção. Queda de posição social, sem dúvida. O que se vê todos os dias. Queda de posição social, sem dúvida. O que se vê todos os dias. Quando o rico se nasce pobre ou de um senhor servidor, mas não retrocesso do espírito, uma vez que considera tudo que tinha conservado com as suas aptidões e aquisições. Essa posição seria para ele uma prova ou uma expiação, talvez uma missão, a fim de provar que esta raça não está voltada pela natureza a uma inferioridade absoluta. Preste atenção, os parâmetros de Kardec são todos nesse base da ciência da raça, que já está extinta, mas não no sentido que as pessoas enxergam hoje, né? Então, olha lá. Isto é,
mostrando que provar que essa raça não está voltada pela natureza a uma inferioridade absoluta. Percebe que com o passar do tempo, 1866, ele já começa, olha, vamos por um outro caminho, né? Raciocinamos aqui na hipótese da realidade do fato e pelos casos análogos que poderia se apresentar, né? A questão do negro pai César, que ele evoca o caso lá do escravo que é cego e analfabeto e toca áreas de ouvir, né? E ele qualquer música que tocasse, Bach, Beethoven, que for, ele reproduzia, sem nunca ter estudado música, sem nunca ter estudado nada, cego, ele reproduzia, né? E o Kardec traz essas reflexões, né? Muito interessante. Tais são as ideias que ressaltam do Espiritismo, que suscitará entre todos os homens, quando estiverem universalmente difundido, compreendido, ensinado com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo da caridade, pregada pelo Cristo, não é mais uma vã palavra. Ela tem a sua razão de ser. Do sentimento de fraternidade nasce o da reciprocidade dos deveres sociais. Mas deveres sociais com quem? Só com os brancos? Vamos ver. De homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Desses dois sentimentos bem compreendidos sairão forçosamente as instituições mais proveitosas ao bem-estar de todos. Eram racistas como nós entendemos hoje? Isto é, a fraternidade entre todos os povos? Olha lá a listinha, hein? Entre todas as raças? Revista Espírita de 1866. Assim é que se vê se fundar uma multidão de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e pela iniciativa dos homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais se impregnam cada dia de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como membros de uma grande família. Olha lá, conforme as ideias espíritas, presta atenção, as ideias espíritas de quem ele é o portador vão ajudar a diminuir os preconceitos de raça. Ora, ele é racista? Vamos lá, outro. Que os espíritos da nova geração sejam espíritos novos ou espíritos melhores ou antigos melhorados, o resultado é o mesmo. Isso é, não vai importar, né? Os espíritos encarnados formam assim duas categorias, né? Vou pular aqui para o final. O estado dos costumes e sociedade será, pois, em um povo, em uma raça ou no mundo inteiro em razão dessas duas categorias que tiver a preponderância, a questão moral, falando novamente da questão da raça, de todas as raças. Lá falando da história desse músico negro, cego, escravo, analfabeto. Olha lá. Ora, como a raça negra em geral e sobretudo no estado de escravidão não brilha pela cultura das artes, é óbvio, fica muito difícil, né? E você tá ali só para cortar cana e fazer os trabalhos braçais. Então, diz, claro, e ele também não conhecia as culturas africanas, né, como nós conhecemos hoje, mas que nela se encarnou, seja como expiação, seja como meio providencial de reabilitação desta raça na opinião, mostrando que ela é capaz. Olha lá o Kardec está falando, ó. Esse espírito, ele está ali mostrando que, olha, gente, se ele, cego, analfabeto, consegue tocar áreas de ouvido,
essa raça não é tão inferior como vocês estão pensando. Então, ó, esse espírito aí, esse caso, está ajudando a reabilitar a raça negra perante as ideias, né? Que ele mesmo também, no início lá, cultivava. Então, ó, ele usa a expressão da reabilitação da raça negra, isso é, ó, os fatos estão mostrando que não é como se pinta. Percebe? E se ele tivesse, né, oportunidade de ver negros engenheiros, como tinha no século XIX em muitas partes, muitas vezes ele conseguiria, sim, fatalmente, chegar à questão das mulheres, que ele também fala que a igualdade das mulheres, né? Muito se disse, muito se escreveu contra a escravidão e o preconceito da cor. Tudo o que se disse é justo e moral, mas não era senão em tese filosófica. A lei da pluralidade das existências e da reencarnação vem acrescentar-lhe a irrefutável sanção da lei da natureza, que consagra a fraternidade de todos os homens. O escravo, o nascido e aclamado na América, é um pretexto vivo contra os preconceitos que reinam ainda nesse país. Ele está continuando falando sobre esse escravo que era músico, que tocava, né, virtuosamente. Olha lá. Né? O escravo, nascido e aclamado na América, é um pretexto vivo contra os preconceitos que reinam ainda nesse país. Olha lá a questão, viu? Vem emergindo. As ideias vão surgindo. Vamos caminhando, sem ferir suscetibilidades. Aos poucos as pessoas vão percebendo, né? O que foi o que aconteceu também no século XX. Quando começaram a surgir os grandes atletas americanos, ajudou também a eliminar essa ideia de raça superior na maioria. Hoje ainda tem os deficientes lá, né, morais, deficiente moral, que ainda acreditam em raça superior, mas é a minoria da minoria da minoria, né? Então, por mais que a pessoa usasse o argumento lá, né, olha, fulano de tal é uma raça inferior, mas pô, ele é o melhor jogador do esporte que eu mais jogo, que tem um monte de branco, né? Lembra lá da Olimpíada, né, na Alemanha, né? O Hitler com aquela cara de desgosto vendo um negro ganhar a corrida. Isso tudo ajuda também, né? Nesse sentido que ele está falando aí. Então o negro Tom lá, ele ajudou a reabilitar a raça negra. Ora, se ele é um racista, ele queria fazer o quê? Criar uma tese para dizer, não, isso aí é uma questão fortuita, e usar vários argumentos que o intelecto é capaz, né? Depois de estarem muito ocupados consigo mesmos, os homens começam a compreender que seria justo fazer alguma coisa por elas, de relaxar um pouco de laço da tutela que as mantém. Devemos tanto mais felicitar os Estados Unidos pela iniciativa que tomam a esse respeito, né, pelo fim da escravidão. Foram mais longe em conceder uma posição legal e direito comum a toda a raça da humanidade. Falando da Constituição americana, né? Que diz que todos são iguais, todos. Então, essa é a questão fundamental. Claro que deu até guerra, né? Porque um grupo muito grande não aceitava. Mas o Kardec está felicitando aqui que essa lei, essas leis, né? Essa Constituição, ela dá direito legal a toda a raça. Ele está felicitando. Como é que ele é o maior racista de todos os tempos? Né? Contudo, como não tem a pretensão de possuir a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que sejam de sua competência, falando do espiritismo, não coloca jamais regulador absoluto do possível e faz parte dos conhecimentos que reserva no porvir. Então, isso aqui é muito importante, né? Então, olha, qualquer questão que esteja relacionada às questões científicas, o espiritismo, e ele ainda fala ali, interessante, mesmo sobre a que é da alçada do espiritismo, questões do espírito, se for provado pela razão, pela lógica e pelos fatos
que aquele conceito que o Kardec e que os espíritos adotaram naquela época está em equívoco, o espiritismo o abandona. Coisa linda, ó. Primeiro passo da aliança que deve existir entre os espíritas de todos os países do mundo, porque o espiritismo, restituindo ao seu espírito o verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente as distinções estabelecidas entre os homens. Que homens? Os homens brancos? Segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre os quais só o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos da cor. Os estúpidos preconceitos da cor. Continua Kardec lá na revista de 1868. Se, pois, a reencarnação se funda sobre a lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela se fundamenta na mesma lei da igualdade dos direitos sociais. Olha a lista, hein? Igualdade dos direitos sociais e, por resultado, da liberdade. Não é duvidoso que numa época em que os privilégios, restos de uma outra época, de outros costumes, caem diante do princípio da igualdade dos direitos de toda criatura humana, os da mulher não poderiam tardar de ser reconhecido, e que, no futuro próximo, a lei não tratará mais em minoridade, né? Ainda falamos isso hoje, né? Que mulher é minoria, né? Olha lá. Direitos de toda criatura humana. É racista? O espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer, renascer em posições diferentes. Chega à conclusão capital de que a igualdade da natureza e da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas, a abolição dos privilégios de raça, eis o que ensina o espiritismo. Igualdade dos direitos, olha a lista, sociais de todas as criaturas humanas. Ah, não, ele está falando dos brancos. Será? A abolição dos privilégios de raça. A abolição dos privilégios de raça. É racista? Eis o que ensina o espiritismo. Então, eu poderia pegar dezenas e dezenas e dezenas de passagens que o Kardec vai no mesmo assunto. Então vamos rever aquela lista lá, olha lá. Diferenciação biológica. Kardec, sim, mas do ponto de vista apenas de classificação. É um equívoco? É. E o espiritismo abandona. Estratificação social segundo a raça, segundo a etnia? Não, já vimos aqui. Desigualdade? Não. Escravidão? Não. Discriminação? Não. Genocídio? Não. Pena de morte, né? Tudo, o espiritismo é totalmente contra. Coerção social? Não. Fraternidade. Holocausto? Não. Respeito. Segregação? Não. Xenofobia? Não. Digenia? Não. Discriminação religiosa? Não. Misoginia? Não. Então, vemos aqui, né, que o Kardec, do ponto de vista que nós trazemos para hoje, Kardec não era racista. Do ponto de vista do racismo científico, podemos dizer que ele era racista porque ele acreditava que existiam diferenças de raças. Mas ele já começava a mudar essa ideia, né, com os fatos que eram apresentados a ele, como o caso do negro lá, do músico da América. Então, gente, assim, o maior racista de todos os tempos da última semana não é o Kardec, né? As pessoas fazem isso por maldade, por proselitismo, apenas tem gente que gosta, as pessoas compartilham, né? Eu botei lá, olha,
se o Kardec é o maior racista de todos os tempos, eu sou, né? A pessoa já começou, e tal, porque é isso, porque as pessoas leem uma frase, não refletem, elas querem dar opinião, e rede social é assim. As pessoas querem dar opinião, as pessoas querem fazer valer as suas ideias e não estão se lixando para o contexto. Então, se as pessoas estudassem um pouquinho mais a doutrina espírita, elas entenderiam, né, quem é esse grande Allan Kardec. Né? E hoje ele seria considerado, né, por alguns aí, né, no nosso cenário brasileiro e nosso cenário mundial, né, como até uma pessoa subversiva, né? Mas é isso. Doutrina espírita é isso. Muito obrigado.